Liturgia do dia 7 de janeiro de 2022, sábado do tempo do Natal antes da Epifania. Memória de São Raimundo de Peñafort, presbítero. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve em tudo o que lhe pedimos, sabemos que possuímos o que havíamos pedido. Se alguém vê seu irmão cometer um pecado que não conduz à morte, que ele reze, e Deus lhe dará a vida. Isto se de fato o pecado cometido não conduz à morte. Existe um pecado que conduz à morte, mas não é a respeito deste que eu digo que se deve rezar. Toda iniquidade é pecado, mas existe pecado que não conduz à morte. Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca. Aquele que é gerado por Deus o guarda, e o maligno não o pode atingir. Nós sabemos que somos de Deus, ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Nós sabemos que veio o Filho de Deus e nos deu inteligência para conhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos com o verdadeiro no seu Filho Jesus Cristo. Este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 149. O Senhor ama seu povo de verdade. O Senhor ama seu povo de verdade. O Senhor ama seu povo de verdade. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, e o seu louvor na Assembleia dos Fiéis. Alegre-se Israel em quem o fez, e Sião se rejubile no seu rei. O Senhor ama seu povo de verdade. O Senhor ama seu povo de verdade. O Senhor ama seu povo de verdade. Com danças glorifiquem o seu nome. Toquem harpa e tambor em sua honra. Porque de fato o Senhor ama seu povo e coroa com vitória os seus humildes. O Senhor ama seu povo de verdade. O Senhor ama seu povo de verdade. O Senhor ama seu povo de verdade. Exultem os fiéis por sua glória, e cantando se levantem de seus leitos, com louvores do Senhor em sua boca. Eis a glória para todos os seus santos. O Senhor ama seu povo de verdade. O Senhor ama seu povo de verdade. O Senhor ama seu povo de verdade. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo,
houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Jesus respondeu-lhe: "Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou." Sua mãe disse aos que estavam servindo: "Fazei o que ele vos disser." Estavam 6 talhas de pedra colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: "Enchei as talhas de água." Encheram-nas até a boca. Jesus disse: "Agora tirai e levai ao mestre-sala." E eles levaram. O mestre-sala experimentou a água que se tinha transformado em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: "Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardaste o vinho bom até agora." Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ao concluir a sua carta, João retoma os temas da consistência da fé e da coerência da vida cristã, acrescentando da oração confiante dirigida ao Pai para obter a vida para aqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecados que quebram definitivamente a relação com Deus e por isso levam à morte. E há pecados que não quebram definitivamente essa relação e por isso não levam à morte. É bom rezar por esses pecadores para que sejam readmitidos à comunhão com Deus. E é bom rezar para que se cumpra a vontade de Deus e não a nossa. Depois, João manifesta a certeza que o anima quanto ao ensino ministrado às suas comunidades. Sabemos que todo aquele que nasceu de Deus não peca, mas o Filho de Deus o guarda, e o maligno não o apanha. Sabemos que somos de Deus, ao passo que o mundo inteiro está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro, e nós estamos no verdadeiro, no seu Filho Jesus Cristo. Todo este conhecimento é experiencial e obtém-se por Cristo, o verdadeiro, que é Deus e é vida eterna. Por isso, há que guardar-se dos ídolos e centrar-se em Jesus, que é Deus e é a vida eterna. Quanto ao Evangelho, Jesus, ao ser batizado no Rio Jordão, foi manifestado pelo Pai como Messias. Nas bodas de Caná, é o próprio Jesus que manifesta a sua identidade e a sua missão. As bodas de Caná são o primeiro e o modelo dos sinais apresentados por João. Sinais que encerram o sentido dos vários gestos realizados por Jesus. O sinal de Caná revela a glória de Cristo e leva à fé. A abundância de vinho, a sua qualidade excelente, o fato de substituir a água preparada para as abluções. São pormenores que têm por objetivo revelar Jesus como o Messias, aquele que inaugura a nova aliança e a nova lei. As bodas de Caná também manifestam Jesus como o esposo messiânico
que celebra as núpcias messiânicas com a Igreja, sua esposa, simbolizada em Maria, a verdadeira mulher crente. As bodas de Caná também já apontam para a hora, para o mistério da morte e da ressurreição, onde se irá revelar verdadeiramente a glória de Jesus, isto é, o poder do amor de Deus que se faz dom de redenção para a humanidade. O cristão há de abandonar-se a essa lógica do amor oblativo, que é a lógica do amor de Deus. Maria é a primeira crente que entra nessa lógica e faz a experiência de um abandono radical a Deus e aos seus projetos. A fé leva a uma vida cristã coerente, onde Jesus, o verdadeiro, é o centro que exclui toda e qualquer idolatria, incluindo a egolatria. O cristão vive em comunhão com Cristo e procura reconduzir todos os seus irmãos a essa comunhão e, ao final, a comunhão com o Pai no Espírito. O sinal de Caná fala-nos da extraordinária novidade trazida por Jesus, com a sua presença e a sua ação messiânica. Em Caná, Jesus inaugura simbolicamente os tempos novos, queridos por Deus e anunciados pelos profetas. A grande novidade trazida por Jesus é o dom do Espírito aos crentes e às comunidades para o bem de cada um e de cada uma delas. Esse Espírito suscita o amor filial a Deus e o amor fraterno entre os irmãos. Esse amor vai em sentido contrário ao egoísmo que nos fecha em nós mesmos e nos leva a julgar-nos o centro do universo. Sem o Espírito de Jesus, permanecemos no pecado e na morte. Só o Espírito de Jesus nos projeta para fora de nós mesmos, nos leva a abrir-nos a Deus e aos outros. O Espírito de Jesus leva-nos a viver carismaticamente a nossa vida cristã, na forma concreta a que fomos chamados. Viver carismaticamente significa fazer-nos dom de amor a Deus e aos outros. A alegria é consequência natural desse modo de viver, porque, como disse Jesus, há maior alegria em dar e em dar-se que em receber. Hoje a Igreja faz memória a São Raimundo de Peñafort, presbítero. Nasceu perto de Barcelona, cerca de 1175. Tornou-se cônego da Igreja de Barcelona, sendo depois recebido entre os frades pregadores. Por determinação do Papa Gregório IX, publicou a coleção das Decretais. Eleito mestre-geral de sua ordem, governou-a com sabedoria e prudência. Dentre os seus escritos, sobressai a Suma Casuística para a correta e proveitosa administração do sacramento da penitência. Morreu em 1275. Se todos os que quiserem levar uma vida fervorosa em Cristo Jesus serão perseguidos, como afirma com toda sinceridade aquele apóstolo que é chamado pregador da verdade, a meu ver, ninguém está excluído desta norma geral, senão quem negligencia ou não sabe viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade. Longe de vós ser descontados entre aqueles cujas casas estão em paz, tranquilas e seguras, sem que a mão do Senhor pese sobre eles, e que depois de passarem agradavelmente os seus dias, são de repente precipitados no inferno. Vossa pureza e piedade merecem e exigem, já que sois aceitos e queridos por Deus, que esta pureza seja aprimorada
por meio de repetidas provações, até atingir a mais total sinceridade. Por conseguinte, se às vezes uma espada se duplica ou triplica sobre vós, deveis recebê-la com toda a alegria, como sinal de amor. De uma carta de São Raimundo Presbítero. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje, para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de São Raimundo de Peñafort e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, que inspirastes a São Raimundo de Peñafort grande amor pelos pecadores e prisioneiros, libertai-nos por suas preces da servidão do pecado, para que de todo o coração façamos o que vos agrada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.